Sob Lula, contas públicas têm pior resultado para um primeiro ano de mandato. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre contas públicas, a gente entender um pouco o cenário e se realmente Lula está gastando muito e se a nossa economia vai pro brejo por conta do Janja e da Janja ficar voando para cima e para baixo aí em viagem internacional. Mas antes, vamos lá para nossa vinhetinha. Tô um tempo aqui sem fazer vídeo pro YouTube, porque o YouTube ainda não tá me pagando nada, então já te peço a tua ajuda, se inscreve aqui, já deixa o teu like e ativa as notificações, porque aí se eu conseguir não sei quanto lá de 1000 horas assistidas, aí já começa a monetizar. E como eu tenho conta pra pagar, então se não ganhar dinheiro com isso daqui, beijo YouTube, ficar com Jesus Cristo daí tá boando, tá bom? Vamos falar um pouco sobre esse rolê todo que tá acontecendo de contas públicas, de déficit, de rombo e a porra toda. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um déficit, né? Déficit nada mais é do que você gastar mais do que você arrecadou. Se porventura o governo está gastando mais do que ele está arrecadando, e aqui a gente vai fazer só sobre essa conta, você tem um déficit. Se acontece o contrário, há um superávit, tá bom? Por hora, esses termos aqui vão ser interessantes para a gente poder entender o que está acontecendo. Mas vamos começar lá do começão. O que a gente precisa colocar aqui logo de começo? Na equipe econômica do governo Bolsonaro já existiam alguns déficits lá em abril do ano passado calculados. Na época, em abril, foi por torno aí de 65 bilhões de reais para o próximo ano, então já era esperado. Outra coisa importante também é falar que durante o ano várias outras coisas foram surgindo, o que chegou ali a quase 200 bilhões de déficit esperado. Alguns manejos políticos foram feitos, inclusive dentro do orçamento, para fazer com que dívidas fossem passadas para o próximo ano. E vale lembrar que o déficit previsto era de 62 bilhões, isso com o Auxílio Brasil de R$ 400 por mês e também com o salário mínimo abaixo daquilo que a gente tem hoje. Grande parte dessa problemática toda é que a equipe econômica do governo Lula já começou o ano com 255 bilhões de reais de dívidas que o governo Bolsonaro deixou para frente. Essas são as chamadas despesas contratadas e não pagas. É como se fosse uma linhazinha dentro de uma planilha do Excel que por vários anos acaba sendo um pouquinho menor, mas esse ano ele, foi às forras com geral. E essa dívida foi passada porque cerca de 21 bilhões de reais foram jogados para frente no governo Bolsonaro lá no finalzinho do ano de 2022. Por conta desse cenário, lá no período após as eleições em que o Lula ganhou, a galera viu e falou, caraca, velho, tem aqui, deixar 50 centavos pra gente, ainda estamos devendo não sei quantos bilhão, o que nós vamos fazer? Né? E aí veio a questão da PEC da transição. A PEC da transição foi um manejo político feito pelo governo Lula e sua equipe para conseguir fazer com que os gastos sejam, no mínimo, garantidos. Presta atenção, tanto com Lula quanto com Bolsonaro, para as promessas dos dois, o que tinha em caixa não ia cumprir. Então essa PEC da transição ela foi necessária para o governo Lula, mas ela também seria necessária para o governo Bolsonaro se ele continuasse com as promessas que ele mesmo fez para a galera. Isso sem falar da taxa de juros alta que fez com que gerasse mais de 181 bilhões de reais a mais para os cofres públicos apenas por conta da dívida. Ah, mas em 2022 teve superávit. Sim, teve. Eu vou te explicar os dois motivos por conta disso. O primeiro foi por conta dos dividendos da Petrobras, de uma forma muito simples, porque isso demandaria um vídeo explicando só apenas isso. Quem pagou foi você. Isso porque ano passado a gente estava pagando muito caro no combustível. Então a Petrobras ela teve maior distribuição de dividendos, inclusive para o Estado, não por uma questão de eficiência ou porque ficou mais produtivo ou tudo mais. Não, é porque o aumento do preço fez com que aumentassem também as repartições, no caso para os dividendos e também para os acionistas. Então, por conta desse fator, você teve esse aumento. Outro fator também é a Eletrobras. A privatização da Eletrobras também gerou um impacto nesse superávit. E outra coisa também que cooperou para esse resultado ser diferente foram os cortes em segmentos extremamente necessários para a economia brasileira. E eu vou ler aqui porque eu não tenho memória de elefante, então eu não vou ficar fazendo a linha e também não tem teleprompter, então vou ler aqui, tá? Primeiro, Auxílio Brasil teve um corte de 1,3 bilhões de reais. Auxílio Caminhoneiro que foi prometido, um corte de 2,8 bilhões. Despesas com saúde voltado para enfrentamento da pandemia, foram cortados 1,3 bilhão. Apoio financeiro a estados e municípios, foram 4 bilhões cortados. Pela não realização de montante previsto para garantir ações emergenciais direcionados ao setor cultural, quase 3 bilhões de reais.
Abono de seguro-desemprego, 2,3 bilhões de reais. E para quem não sabe, a despesa do governo do ano de 2021 para o ano de 2022 aumentou cerca de 30,7%. E boa parte desse aumento, que obviamente que você também que está muito interessado em como que o governo está gastando o nosso dinheiro do contribuinte, foi para alguns gastos ali que hoje estão sendo apurados como gastos eleitorais para tentar ali reeleger Bolsonaro. Que vem ali aquela PEC da bondade, que saiu dando dinheiro para todo mundo, botando prótese peniana no saco dos velhos e por aí vai. E aqui mora uma diferença crucial que é para você entender de vez que aqui a gente está falando sobre estratégias econômicas de gerar melhoria na economia. Quando a gente está falando sobre os gastos voltados para o ano de 2022, e isso o Tesouro Nacional, você encontra todos os dados, você vai observar que a estratégia não está muito alinhada com o ganho de produtividade dos próximos anos. Diferente do que está acontecendo agora. Grande parte desse rombo é também, primeiro, já esperado. Eu estou desde o começo do ano falando nas minhas redes sociais, que eu vou deixar por aqui para vocês seguirem também, porque como eu já falei, eu tenho conta para pagar, então segue aí para ajudar. Então, essa galera aí que tá falando, meu Deus, o governo é um gastador, não sei o que lá, nós estamos gastando com Seguridade Social, com, no caso, o Bolsa Família, o antigo Auxílio Brasil, que a gente já consegue observar esses reflexos na economia. Tem vários estudos que dizem que a cada R$1 gasto volta muito mais para a nossa economia, através da logística do consumo e tudo mais. E outra, não tem nada a ver com viagem. Se você tirar da conta do governo os gastos com as viagens que foram feitas até então, vai representar um montante muito pequeno. O percentual, tipo assim, não vai nem fazer cosquinha na galera. Principalmente se a gente comparar com o retorno que está trazendo. Porque afinal de contas, as viagens que estão sendo feitas não estão sendo feitas para dar passeio, para dar rolezinho, para ficar fazendo vibes com a galera. Muito pelo contrário, estão fazendo ali são diversos tipos de parcerias comerciais justamente para fomentar a nossa indústria, que na minha humilde opinião não está sendo tão bem valorizada, não foi nos últimos 10, 15, 20 anos e que a gente precisa de fato para poder gerar uma economia e uma base sustentável para geração de emprego e de renda. Porque afinal de contas, se a gente continuar sendo um país que só exporta e só é focado em commodity, em vender soja, chega uma hora que isso vai acabar. E aí a gente vai fazer o quê? Chupar dedo? Além do mais, a gente vai continuar sendo um grande fazendão com Wi-Fi. No final das contas, o rombo, além de ser esperado, ele ainda vai continuar, porque não é de uma hora para outra que você resolve problemas nas contas públicas. Inclusive, eu venho até perguntar para você quanto tempo que você demora para poder quitar uma dívida, para limpar o seu nome. A situação, obviamente, que não é 100% comparável, mas é mais ou menos por aí. Então, o governo está esperando diminuir e eliminar o déficit para o final de 2024. Então, ainda vão ouvir falar de rombo. Só que a gente tem que tomar cuidado para o lado sensacionalista e para a extrema-direita não assumir esse protagonismo e ficar fazendo terror em cima da galera. Porque no final das contas a gente precisa entender que o gasto estratégico do governo não deve ser demonizado, muito pelo contrário, ele deve ser incentivado porque a economia funciona de uma maneira cíclica e o Estado consegue sim ser um motor da economia. Se você gostou desse vídeo, já compartilha com mais pessoas, se inscreve aqui porque eu sei que vai valer a pena, eu vou me esforçar bastante para estar tentando fazer o máximo de conteúdo aqui legal para vocês, de uma forma acessível, aprofundada, para que vocês aí do outro lado saiam compartilhando o vídeo para Deus e o mundo falando, vai aprender um cadinho, porque eu vou adorar ver isso também. Beijo no coração e até a próxima.